Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar que o presidente Alessandro Barcelos conversou com a imprensa. Na verdade, não foi com um veículo específico. Ele deu entrevista pela manhã para 0 Hora, depois conversou com a galera do Voz do Gigante, conversou conosco da Bandeirantes, falou com a Rádio Grenal e todo mundo que estava na concentração colorada lá em Belo Horizonte, lá em BH. Aqui eu vou resumir o que disse o mandatário colorado na entrevista que deu pra gente, ao vivo no Donos da Bola Rádio. Eu fiz ali meus pitacos, fiz uma perguntinha, mas basicamente foi o Tiger que conduziu a entrevista direto de BH. E aqui eu vou te dar as principais informações passadas pelo mandatário. Só lembro que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar e te divertir? Me chama no meu Instagram, JBFilhoRepórter, me manda uma DM lá que eu vou te mandar uma bonificação de 5 pilinha para tu começar a te cadastrar e aí começar a brincadeira para brincar e te divertir, se tu for maior de 18 anos, com responsabilidade com a galera do Aposta Ganha. Gente, vamos lá. Primeira questão. O presidente explicando sobre a troca do preparador físico. Diz que precisaram fazer essa troca porque eles analisaram e, assim como todo mundo, eles viram que o modelo de trabalho que estava sendo feito era insuficiente e que a curto prazo não daria resposta. O time precisava jogar mais ou ter mais intensidade, correr um pouco mais e não estava conseguindo isso. Eles sabem de fato que a curtíssimo prazo trocar o preparador não é um trabalho. Preparação física normalmente é coisa para 3 meses, para tu sentir algum tipo de base do trabalho. Mas que os novos preparadores que chegam, eles têm algumas técnicas para ir encurtando caminhos e que para ir pelo menos rapidamente dando algum tipo de potência e intensidade ao time do Internacional, que eles sabem que está faltando. Então, assim, não estava bom, a direção viu e disse, olha, desse jeito nunca vai melhorar. Como não vai melhorar, vamos trocar de uma vez. E ele até falou, olha, vai ser sempre assim. A gente às vezes vai errar e quando errar tem que ser rápido pelo menos para fazer a troca e tentar recuperar uma situação. É isso que o presidente está dizendo. Mas, além de admitir esse erro da preparação física e da tentativa de encurtar caminho, também disse, não é o único problema do Inter físico. Ele sabe que existe um problema de encaixe do time e que Mano Menezes está trabalhando para encontrar um novo encaixe na escalação colorada. Presta atenção nessa questão. Encontrar um novo encaixe. O Internacional precisa se reorganizar, precisa se reajeitar, achar uma nova forma de jogar e o Mano está trabalhando nessa questão. Mas Mano, pelo próprio presidente, não corre nenhum risco de cair. Ele vai permanecer como técnico colorado. E 3 nomes são citados pelo dirigente máximo do futebol do Inter como possibilidades, como exemplos, na verdade, de possibilidades que deram certo e que podem ser trazidas para o Beira-Rio. O Vojvoda do Fortaleza, criticado em vários outros momentos, que conseguiu dar a volta por cima, arrancou. O Diniz no começo do Fluminense também foi bastante conturbado e arrancou, e mais recentemente o Luiz Castro no Botafogo, que começou o ano muito mal, foi mantido seguro e agora está aí liderando o Campeonato Brasileiro. Ele acha que essa é a fórmula, essa é a receita. Trocar o Mano não vai ser o caminho. A direção, inclusive, quer terminar a sua gestão, esses 3 anos, com o Mano Menezes, sem trocar de técnico, mantendo o treinador. Então, ele acha que o Mano é o cara que pode, da mesma maneira que o Vojvoda, que o Diniz e que o Luiz Castro no Botafogo deram a volta por cima, ele vai dar a volta por cima. Gente, olha só, todo mundo pergunta por presidente sobre um segundo semestre melhor. O Inter fez contratações e ele admite, mesmo que sem falar nomes, que de fato virão contratações na metade do ano. Só que tem uma frase que é emblemática, que é a seguinte: não teremos um segundo semestre se nós não tivermos um bom primeiro semestre. E aí vem a questão, o torcedor precisa ajudar. E tentando se despir da palavra não esquece o presidente como, sabe, representante de alguma coisa, ou esquece a figura do presidente, pensa no Internacional, pensa na instituição. O Inter precisa de mais ajuda. Ele sabe que o torcedor tá chateado, que o torcedor tá triste, incomodado e tal, mas, por exemplo, um fato citado foi o jogo contra o Atlético Paranaense do Beira-Rio teve de 12 a 13 mil pessoas. É pouco. Palavra do próprio Alessandro Barcelos, é pouco, 12 a 13 mil pessoas. Se o torcedor não pegar junto, se o torcedor não ajudar, quando no segundo semestre chegar os reforços, já não vai mais adiantar de nada. O torcedor precisa ajudar. Por isso que eu falei, um alerta, não é necessariamente uma cobrança, mas é quase que um pedido presidencial para dizer, olha,
apesar de todas as broncas, vamos ajudar, porque 12 ou 13 mil pessoas, sem aquele ambiente de estádio, sem aquela ajuda, é complicado. O Atlético Mineiro foi citado como exemplo, porque o Galo, bom, tá mal, tá difícil, o Mineirão tá toda hora lotado, a torcida vem, ajuda, empurra, mesmo com as dificuldades, porque sabe que assim vai ficar muito mais fácil, cada um fazendo a sua parte, sair desse buraco. Mas é uma voz corrente, é uma voz da concentração que, ó, o time está devendo, o clube está devendo, mas que a única maneira de conseguir sair dessa dívida é o time melhorar, estão trabalhando para isso, seja na questão física, que já diagnosticaram que o cara não ia dar resultado, então é melhor trocar, porque, né, vai demorar para dar resultado? Bom, mas se continuar assim nunca vai dar, então vamos melhorar. É do Mano Menezes que precisa do encaixe, é da solução, do diagnóstico que fizeram o seguinte, olha, o Mano pode ser um Vojvoda, pode ser o Luiz Castro e pode ser um Fernando Diniz, de um cara que dá coisas melhores, mesmo passando por turbulências, ele consegue sair e entregar um trabalho melhor. Gente, por fim, meio que um desabafo presidencial, porque isso virou uma matéria hoje durante o dia. O presidente Alessandro Barcelos falou claramente o seguinte, olha, a gestão lá tem problemas, ele não conseguiu esconder que o Inter deve, que o Inter tem dívidas com o Independiente pelo Bustos e com o Krasnodar pelo Wanderson. O Inter ainda não pagou. Não está necessariamente com medo do transfer ban, porque ainda tem um prazo para essa situação, então não precisa se escabelar dizendo, meu Deus, o Ener Valencia, até quem sabe o Cuejar, que tem mais chance, recentemente cresceu a chance, não vão ser inscritos. Não, o Inter está jogando com esse prazo. Ele até disse, olha, é uma ginástica, conforme a grana vai entrando, a gente vai pagando. Tem algumas dívidas que estão sendo pagas com 1, 2, 3 meses de prazo, existe uma situação que tu vai jogando, mas a explicação da diretoria é, olha, no ano passado foram pagos 40 milhões de reais em dívidas com os jogadores que de alguma maneira ficaram pendentes, ficaram para trás, alguns acionaram na justiça, outros cobraram o Inter e ele teve que ir pagando essas pessoas. E 70 milhões de reais foram pagos em juros bancários. É o que há muito tempo eu falo para vocês aqui, né? 70 milhões, isso saiu da palavra do presidente, é só ir lá na live do Donos da Bola Rádio, Sport Band RS, é o canal do YouTube, tu vai ouvir ele dizendo 70 milhões de juros bancários. Somando dívidas passadas de 40 milhões, mais os 70 milhões ao todo, dá 100 de juro do banco, 110 milhões que o Inter rasga todo ano, tendo que pagar dívidas, tendo que pagar por banco. Olha a grana que é colocada nessa questão. Ele lembrou, inclusive, que está pagando dívidas de treinadores e jogadores de 5, 6 anos para trás. Um dos treinadores, por exemplo, é o Guto, que treinou na Série B, tinha uma cláusula de R$1 milhão se ele subisse o Inter, aí ficou naquela situação de, precisa, não precisa, tem que pagar, ele saiu 2 jogos antes, mas ele provou que ele já tinha subido, que já tinha pontuação para subir quando foi embora, acabou ganhando e o Inter nunca pagou o Guto Ferreira e agora a sua gestão foi lá e pagou os 800 mil que faltavam, estavam parcelados pro Guto Ferreira e tudo mais. Então assim, ele falou, olha, não dá para ficar jogando dívida para frente. Garantiu que a sua gestão não vai deixar dívidas desses caras que saíram. Claro que o Wanderson está parcelado em 3 anos, aí é uma coisa. Mas nomes como o Medina, o Miguel Ramírez, caras que foram demitidos na sua gestão, ele programou para pagar durante a sua gestão, para que ele consiga pagar as contas dessa galera durante o seu período, que não deixe para outros presidentes pagar. Ele está tentando reduzir ao máximo isso e acha que o Inter tinha que ser assim, ó, cada um paga as suas contas, porque senão fica um deixando pro outro e aí fica ruim a história. É a defesa dele e foi isso que ele passou pra gente nessa entrevista. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.